Graças e paz, meus irmãos, todos vocês que aqui estão e todos que estão nos ouvindo pela internet, que Deus nos abençoe. Eu convido a todos que abram a palavra do Senhor, aí na sua casa também, no livro de Números, capítulo 21, nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. O texto sagrado de Números 21, 4 ao 9, nos fala da serpente de bronze que foi erguida no deserto por Moisés. E o texto nos diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eu convido você para fazermos uma oração pedindo iluminação da parte de Deus em nossas vidas. Oremos. Santo Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos juntos, Pai, ainda que em espírito, louvando o Senhor pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque tua palavra registra esse fato histórico na vida do povo de Israel, mostrando, Senhor Deus, a rebeldia do povo, mostrando o teu juízo e a tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós que aqui estamos e com cada irmão ou qualquer um que esteja ouvindo essa mensagem. Que o teu Santo Espírito venha agir em nossos corações, para que possamos crescer na fé, para que possamos crescer, Senhor Deus, em santidade, em graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu coloquei o título desse sermão como O pecado traz morte e o juízo de Deus, mas o arrependimento e a fé conduzem à vida e à salvação do Senhor. Durante ou através dos séculos, todos os cristãos bíblicos, eles sustentam que Deus, ele é um Deus que ama, é um Deus de amor, mas também é um Deus que julga, é um Deus justo, um Deus juiz. E muitas vezes os crentes têm dificuldades em aceitar, em entender esse lado de Deus, o lado de Deus como juiz, como aquele que pune o pecador. As testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não acreditam no inferno. Eles dizem que não existe, contrariando um ensino tão claro nas Escrituras, que é o juízo final. A Bíblia, meus irmãos, nos dá vários exemplos de juízos temporários que Deus executou contra a humanidade. Nós nos lembramos do dilúvio, nos lembramos da destruição de Sodoma e Gomorra,
Nos lembramos das 10 pragas que Deus executou contra o Egito e também do cativeiro da Babilônia que Deus executou contra o seu próprio povo. Esses exemplos e outros deixam claro que Deus executa juízos temporais e irá executar um juízo final. O autor aos Hebreus, ele nos diz: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Mas, entretanto, nós podemos perceber nas Escrituras que mesmo em meio ao juízo de Deus, nós vemos também a redenção, a providência do Senhor. Em meio ao juízo, nós vemos a redenção do Senhor Jesus, do Senhor Deus. O justo Noé, durante o dilúvio, ele e toda a sua família foram salvos da terrível inundação. Ló e suas filhas foram poupados do fogo que caiu em Sodoma e Gomorra. As pragas no Egito, as 10 pragas, não atingiram o povo hebreu, porque eles estavam debaixo da proteção do Senhor. E também Deus trouxe o povo de volta da Babilônia. Depois que ele executou o seu juízo, ele trouxe o povo de volta para a sua terra e assim trouxe redenção para a nação de Israel. Eu tenho pensado bastante, irmãos, nessa pandemia que tem afligido o mundo inteiro, chamado coronavírus, e tenho entendido que tudo isso tem um propósito de Deus. É difícil nós entendermos, mas tem um propósito. Ou seja, qual o propósito de Deus? Levar pessoas a se arrependerem, a buscarem mais a Ele, a se arrependerem dos seus pecados, a terem mais reverência pelo Criador. Se vocês se lembrarem, não muito tempo atrás, há uns 3 meses atrás, 2 meses, estavam blasfemando o nome de Jesus na Sapucaí, durante o carnaval. Estavam blasfemando o nome do Senhor Jesus naquele programa de internet chamado Porta dos Fundos. Fora outras abominações que acontecem diariamente, levando Deus à sua ira, à sua justiça, ao seu juízo. Então nós não devemos nos espantar com o juízo de Deus, porque Ele vem, Ele é fogo consumidor. Mas o texto, irmãos, que lemos, mostra o Senhor tratando o pecado do seu povo. O texto de Números 21, de 4 a 9, mostra Deus executando um juízo no meio do povo de Israel, de forma severa, de forma angustiante, dolorosa e mortal. Ao passo que também nós vemos Deus promovendo salvação àqueles pecadores arrependidos, aqueles que buscaram arrependimento, que se arrependeram dos seus pecados e clamaram por salvação. Nós vemos no mesmo texto o juízo e a misericórdia do Senhor. Então nós não podemos ignorar essas duas faces, ou esses dois atributos de Deus. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E o seu amor não sobrepuja a sua justiça, ou a sua justiça sobrepuja o seu amor. Ambos pertencem à pessoa de Deus. Mas para nós entendermos melhor o contexto histórico e um contexto próximo do que aconteceu no arraial aqui no deserto, eu convido vocês para deixarem a sua Bíblia aberta em Números, mas agora volta um capítulo, no capítulo 20. Vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo de forma breve e rápida. Eu passarei aqui os últimos acontecimentos para entendermos melhor o texto. A primeira coisa que nós vemos no capítulo 20, no verso 1, é a morte de Miriam. Miriam, ela era a irmã mais velha de Moisés, uma pessoa muito importante para o povo de Israel. Então, no capítulo 20, ela vem a falecer. Então, o povo, logicamente, se entristece com a perda de Miriam. Em seguida, nós vemos uma contenda entre o povo e Moisés. E o motivo era a falta d'água.
Eles estavam no deserto, eram milhares de pessoas e não tinha água em abundância. Então, naquela dificuldade, nós vemos o povo murmurar e reclamar para Moisés: nós queremos água, nossas crianças vão morrer, nossos animais vão morrer. E Moisés, então, leva a Deus a questão do povo, e Deus fala: você vai tocar na rocha, você vai falar a rocha, e eu vou dar água para esse povo. E Moisés, no momento de ira, ele bate na rocha, e ele peca contra o Senhor nessa atitude dele. Então, a dificuldade de relacionamento entre Moisés e o povo, uma contenda por causa de água. Isso nós vemos no capítulo 20, verso 3, dizendo que o povo contendeu com Moisés porque não tinha água. Depois, um pouco mais adiante, nós vemos os edomitas negarem passagem pelo seu território para o povo de Israel. Eles precisavam passar pela terra de Edom. E Moisés então manda carta para os reis dali, daquela cidade, daquele país, para que o seu povo pudesse passar. Ele diz: nós não vamos pegar nada, nós vamos respeitar totalmente ali as leis, mas os edomitas negam passagem por suas terras. E olha que os edomitas eram parentes dos israelitas. Os descendentes, os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. E os israelitas, descendentes de Jacó, os irmãos gêmeos. Tanto é que Moisés, quando manda a carta, no verso 14, ele diz: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom. Ele manda mensageiros a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel. Teu irmão Israel. Então Moisés, ele pede passagem. No versículo 17 ele diz: deixa-nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real. Moisés pede passagem, mas os edomitas falam: não, se vocês vierem por aqui vai ter guerra. Os próprios parentes deles negam passagem. Olha o contexto, irmãos. E ainda, no capítulo 20, a partir do verso 28, nós vemos... Não, no verso 22 nós vemos a morte de Arão. Arão, o grande sumo sacerdote do povo, o grande sumo sacerdote do povo de Israel, ele morre. Um grande líder vem a falecer. E o texto diz, no verso 28 e 29, Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. E vejam, irmãos, a tristeza do povo pela morte de Arão, no verso 29. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Meus irmãos, quanta dor, quanto sofrimento esse povo estava passando. E aí, para terminar esse contexto, a partir do capítulo 21, no verso 1, os hebreus enfrentam mais hostilidades, porque os cananeus entram em guerra contra eles. No verso 1 diz assim: ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava o Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. Guerra, hostilidade dos povos daquela terra. Então, vejam, uma sequência de perdas, contendas, difícil relacionamento, tudo isso mostrando que a jornada dos israelitas no deserto era muito difícil, foi muito difícil. Isso não justifica o pecado deles contra Deus e contra Moisés, mas explica a tensão que eles estavam vivendo naquele momento. A jornada é difícil, meus irmãos. Saibam vocês
que muitas vezes a nossa jornada aqui nessa terra, ela é dolorosa, ela é cheia de angústia, de dor, ela é solitária muitas vezes e às vezes é até traiçoeira. E por que Deus nos permite passar por tudo isso? Nós devemos passar por tudo isso confiando no Senhor, confiando no Deus que vive e reina para todo sempre. O Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Devemos passar pelo vale da sombra da morte, pelas dificuldades, pelas aflições, igual o salmista, igual Davi, quando escreveu o Salmo 23, confiando no Senhor. Então, diante desse contexto de perdas, a primeira geração dos israelitas se perderam, estão morrendo no deserto. Uma segunda geração agora está encarando dificuldades. Eles estão tendo conflitos, guerras entre eles, contendas e guerras entre os povos. E aí nós chegamos no texto que lemos, quando eles reclamam, eles murmuram contra Deus. Então o primeiro ponto que vemos nesse texto é o pecado do povo. O pecado do povo de Israel. Qual foi o pecado deles? Pelo menos 3. Rebeldia contra Deus e contra Moisés. Murmuração, porque eles falaram: Senhor, por que nos tiraste do Egito? Moisés, por que nos tiraste do Egito? E 3, ingratidão. Eles murmuraram, foram ingratos pelo pão que Deus providenciava para eles. Rebeldia, murmuração, ingratidão. Esse foi o pecado do povo que trouxe o juízo terrível de Deus. O texto nos diz que os hebreus tiveram que contornar a terra de Edom, porque ele não lhe deu passagem. Eles tiveram que dar uma volta muito grande. E uma rota bem desagradável para o povo. E eles começaram a murmurar, reclamando da dificuldade daquela jornada. Eles não tiveram ajuda dos seus parentes, não tiveram ajuda de vizinhos, dos outros povos, eles só tiveram inimigos. Nem os seus parentes lhes deram guarida. E por isso, o povo ficou impaciente. Vejam o verso 4 do capítulo 21. Então, na parte final, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Impaciente no caminho. Algumas versões dizem que a alma do povo se angustiou com as dificuldades. Eles se desesperaram com as lutas. Era tanta coisa, era inimigos, era perda, era morte, era falta de água, falta de comida. Eles estavam enjoados daquela vida, então eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. Eles pecaram gravemente e falaram contra o Senhor que os tirou do Egito. Mas o que foi que eles falou? O que eles falaram? Meus irmãos, a queixa deles era melhor ter ficado no Egito. Era melhor ter ficado no Egito. Segundo, reclamaram da falta de pão e água. Tá? Tudo isso no verso 4 e 5. Disseram que tinham fastio do maná. Ou seja, eles tinham nojo daquele pão. A alma deles estava enojada daquilo. Algumas versões traduzem até como ódio do pão de Deus, daquela provisão do Senhor. Eles provocaram a ira do Senhor com essa reclamação. Demonstraram desprezo e ingratidão pelo pão dos céus. E eles chamam esse pão de vil. Temos fastio desse pão vil, desse maná. Eles menosprezaram a provisão divina. Eles rejeitaram a Deus nos seus corações. Eles rejeitaram o Senhor, chamando o pão de Deus de pão miserável. Meus irmãos, tenham um coração agradecido diante de Deus. Ainda que você passe por dificuldades, tenha um coração grato diante do Senhor. Pare de reclamar da vida.
Mas agradeça a Deus por tudo, assim como o apóstolo Paulo nos ensina. Já tive fome, já passei necessidade, já tive fartura. Eu sei ter tanto um quanto o outro. Em todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Devemos aprender com o apóstolo Paulo a dar graças a Deus por tudo, até mesmo pelas dificuldades que nós enfrentamos. A segunda coisa que nós aprendemos, o segundo ponto que vemos, é que após o pecado do povo vem a resposta de Deus, que é o juízo. O juízo de Deus ele é imediato. Veja o verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Sabe qual foi o juízo de Deus nessa época? Serpentes. Deus fez aparecer muitas serpentes no meio do povo no deserto, e essas serpentes extremamente venenosas. A tradução diz serpentes abrasadoras, mostrando que queimava o veneno delas. Um terrível juízo para um povo desprotegido no deserto, sem nenhuma condição, sem soro, sem nada. Juízo de Deus, usando a natureza, usando animais da natureza. Não foi o diabo que colocou essas serpentes lá, foi Deus. Deus responde à rebeldia do povo, meus irmãos, enviando muitas serpentes. Qual que é o resultado de tudo isso? Dor, angustiante, desespero. Imagina você vendo seu filho sendo picado, seu filho morrendo, seu pai, seu cônjuge, você mesmo sofrendo tudo aquilo. Então o desespero tomou conta do arraial. O desespero, a dor, o sofrimento tomou conta do povo que estava falando contra Deus. A mão pesada de Deus tinha se abatido contra o seu povo. O juízo de Deus, meus irmãos, é terrível. A sua mão é pesada. O apóstolo Paulo ele alerta os crentes de Roma sobre isso. Ele diz assim no capítulo 11 de Romanos, no verso 22. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Devemos considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Não podemos desassociar uma coisa da outra, mas elas caminham juntas. Por isso que nós temos que temer e tremer diante de Deus. Nós estávamos tendo uma discussão esses dias, numa aula, e o professor de Novo Testamento dizia que quando a Bíblia fala temer ao Senhor é ter medo mesmo. Alguns pregadores tentam suavizar, falando, não, tem que ter respeito por Deus, não é medo, Deus não. No original, no texto grego é medo, é fobia. É você ter medo do Senhor, porque Ele é um fogo abrasador. Tanto é que muitas vezes acompanha, tem um temor e tremor. Ninguém treme de respeito, você treme de medo. Então, irmãos, eu estou dando aqui um relato de um texto que é um juízo do Senhor. É um juízo terrível, onde Deus castiga o seu próprio povo, porque eles foram rebeldes. Então, vimos o pecado do povo, vimos agora o juízo de Deus e uma aplicação para as nossas vidas. Saiba, meus irmãos, que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O que o homem semear, ele colherá. Semeie então a paz, o amor, o evangelho. Pregue o evangelho, semeie essa boa semente e você terá uma boa colheita. Mas se você semear coisas ruins, se você semear rebeldia, ingratidão, murmuração, você vai colher também juízo de Deus para a sua vida. Terceiro ponto do nosso texto. Vimos o primeiro ponto, o pecado do povo. O segundo,
o juízo de Deus, e agora o terceiro, o arrependimento do povo e a intercessão de Moisés. Olhem comigo o verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Percebam, meus irmãos, depois do pecado veio o juízo, e após o juízo veio o arrependimento de muitos. O povo se arrependeu. O texto nos diz: nós temos pecado contra Deus e contra ti, Moisés. Eles reconheceram o seu erro, eles reconheceram o seu pecado, e o pecado era contra Deus e contra Moisés. E é interessante que eles pedem para Moisés orar, para Moisés interceder por eles. E aí nós aprendemos que muitas vezes a dor, a agonia, o sofrimento, o luto, a perda, faz o homem buscar a Deus. Porque uma das grandes questões da filosofia é: por que o mal existe? Qual o propósito do sofrimento? Deus não é bom? Deus não é amor? Sim. E aqui nós temos uma possibilidade de resposta. Deus, um dos motivos da existência do mal é para que o homem se volte em arrependimento para o Senhor. Porque o homem é pecador. O homem é pecador e muitas vezes ele não busca o seu Deus, o seu Criador. Mas o povo de Israel, por que eles pedem para Moisés orar? Por que eles mesmos não oraram pedindo a Deus? Porque eles não tinham moral, não tinham coragem, nem tinham acesso a Deus para pedir que o Senhor os perdoasse. Eles precisavam de um mediador, e essa figura do mediador é extremamente importante para a nossa teologia. Eles precisavam do homem de Deus, de Moisés, que fosse até Deus e implorasse, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles e cessasse a praga das serpentes. Eles pedem para Moisés, e é interessante que Moisés prontamente ele ora pelo povo. Prontamente, Moisés, ele não tem nenhum sentimento de vingança ou de mágoa no seu coração, mas ele ora pelo povo de Israel. E aí nós aprendemos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou: orai pelos que vos perseguem. Aquele povo estava perseguindo Moisés, tirando sua paciência, levando ele à ira, murmurando no seu ouvido, falando contra ele. Mas aqui Moisés, ele ignora tudo isso diante da calamidade que se abateu sobre o seu povo, e ele clama a Deus e Deus o ouve. Meus irmãos, Moisés, ele é um tipo de Cristo. Ele é um mediador entre Deus santo e o homem pecador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode interceder por mim e por você diante de Deus. Então, através da mediação de Cristo, nós podemos ter acesso ao Senhor, pelo novo e vivo caminho, como o autor aos Hebreus diz. Temos acesso, pelo sangue de Cristo, temos acesso a Deus, ao trono de Deus, pelo novo e vivo caminho. Arrependa-se. Se você ainda não se arrependeu, arrependa-se dos seus pecados. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está aqui, se você tem pecado contra o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, arrependa-se hoje. Se seu arrependimento for sincero, Deus ouvirá a sua súplica e o sangue de Jesus te limpará dos seus pecados e salvará a tua alma. Nós aprendemos isso porque Deus é um Deus severo, um Deus de juízo, mas também é um Deus cheio de graça. É um Deus misericordioso. E esse é o quarto ponto que nós vemos, o quarto e último. A salvação de Deus. O povo pecou, o juízo veio, o povo se arrependeu e Moisés intercedeu. E agora a resposta de Deus é uma resposta de salvação. Deus, ele providencia a salvação na figura da serpente de bronze.
Vejam o verso 8 e 9, o texto que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Deus está prometendo vida aqui para eles. Mas eles precisavam ter fé, eles tinham que mirar naquela serpente de bronze. E Moisés então rapidamente faz uma serpente de bronze, e ele levanta ela numa haste, num poste, para que todos aqueles que fossem mordidos por alguma serpente, se olhasse para a de bronze, sarava. Deus prometendo vida, cura, aqui através de Moisés. Deus ouve a oração de Moisés e providencia uma forma de salvação para o povo que estava doente. O povo estava doente e precisava de salvação. Ele manda Moisés construir uma serpente de bronze e colocá-la no alto de um poste, para que todos pudessem ver. E aquele que tivesse fé e mirasse ela, seria salvo. Que forma estranha de salvar alguém. Que forma estranha de salvar alguém que está à beira da morte. Moisés, ele nem questiona, ele faz, ele obedece. O verso 9 diz que quando alguém era picado, ao olhar para a serpente era curado. Imediatamente. Bastava acreditar na palavra de Deus, na palavra do profeta. Se obedecesse, receberia vida. Se não acreditasse, a morte já estava lá. O que isso nos lembra? O que isso nos mostra à luz do Novo Testamento? Nós não precisamos nos esforçar muito para fazer uma ligação com o Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus, ele falou sobre essa passagem. Se você abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 14 e 15, o Senhor Jesus, ele tem uma conversa com um fariseu chamado Nicodemos. E ele fala uma palavra interessante para Nicodemos, no verso 14 e 15. Ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa fantástica, irmãos. A conversa que o Senhor Jesus tem com Nicodemos, fazendo referência à história do povo e da serpente de bronze lá no deserto, apontava para Jesus Cristo. Aquela serpente, aquele símbolo de salvação, símbolo de vida, era Cristo, apontava para o Senhor Jesus. E Jesus usa, ele mesmo interpreta, não foi nenhum exegeta que chegou a essa brilhante conclusão. O próprio Jesus diz: da mesma forma que levantaram a serpente, irão me levantar, Nicodemos, numa cruz. E todo aquele que olhar para mim e crer em mim, terá vida, não vai morrer, mas terá vida eterna. A mesma ilustração, mas agora de uma forma mais plena, de uma forma genuína, na pessoa dele mesmo. Se nós compararmos Números 21 com João 3, nós concluímos 4 coisas. Primeiro, em ambos os casos, a morte ameaça como punição pelo pecado. Lá em Números, aqueles que não olhassem para a serpente de bronze morreriam no deserto. Eles não seriam curados. E aqui em João 3, Jesus diz que aquele que não crê irá perecer, não terá a vida eterna. Segundo, é sempre Deus que provê um meio para a salvação. Lá em Números 21, foi Deus que mandou Moisés fazer a serpente de bronze. Em João 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus que provê o meio de salvação em ambos os casos.
Terceiro, nos dois casos, o meio de salvação tem que ser levantado à vista do público. Todos precisam ver. A haste da serpente de bronze foi levantada no meio do deserto para o povo ver, para o povo mirar naquilo. E também no Calvário, Cristo ficou de pendurado naquela cruz e muitos viram a sua dor e a sua agonia. E aqueles que olharam para aquela cruz com fé, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que vida vem através dele, seria curado também dos seus pecados. E quarto e último, irmãos, nos dois casos, só são salvos aqueles que olham com o coração crente para o que está levantado. Em Números, é a serpente de bronze, que era só um símbolo. Inclusive, anos depois, mais tarde, se tornou um ídolo em Israel. O povo deu um nome para aquela serpente de bronze de Neustã e lhe queimava incenso. Até que veio a reforma de um dos reis de Israel, se eu não me engano, o rei Ezequias, e quebrou aquele ídolo que fazia o povo pecar. Era apenas um símbolo, não era para o povo adorar aquilo. Ela tinha o seu papel fundamental de apontar para aquilo que seria pleno, para apontar para aquilo que seria totalmente milagroso, que é Jesus Cristo. Ela cumpriu o seu papel. Então, aquele que olhar para Cristo, que foi levantado na cruz do Calvário, como ele mesmo disse para Nicodemos, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus sabia da forma que ele morreria. Jesus sabia que ele não podia morrer de maneira de apedrejamento, ou atravessado de espada, ou de qualquer outra forma. Ele sabia que ele teria que ser levantado como símbolo da salvação, como símbolo da vida eterna. E assim foi. Aquele que mirar em Cristo terá a vida eterna, mas tem que crer nisso. A salvação é pela graça, mediante a fé. Tem que crer. Jesus está dizendo em outras palavras para Nicodemos: irão me levantar numa cruz de madeira, assim como fizeram com a serpente de bronze no deserto. E todo aquele que olhar para mim, assim como olharam para a serpente, será salvo. Olhar com fé para Jesus, meus irmãos, é a nossa única salvação. É a nossa única redenção. Ele tem o poder e a autoridade para te perdoar, para perdoar os seus pecados, para te dar nova vida e para salvar a tua alma. É isso que o Evangelho nos revela. E é isso que nós lemos aqui nesse texto. Em Cristo, nós experimentamos o perdão, a redenção de Deus, a vida que o Senhor nos proporciona, pois Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele aplacou a ira de Deus que estava contra nós, e a cédula de dívida que era contra nós, Cristo Jesus cravou na cruz do Calvário. Ele nos deu salvação e vida eterna. A Ele seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Que Ele nos abençoe e nos dê a sua paz. Amém.